Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a história de Arlene Elias. Estamos de volta com mais uma história no canal. Dessa vez eu convidei a minha irmã Lourdes. Obrigada, prazer. Ok, ela tem uma experiência muito pessoal que ela decidiu compartilhar. Ela, como estava no cabelo, não era para gravar hoje, mas enfim, ela decidiu que tem que ser mesmo hoje. E estamos aqui para gravar, então presta atenção. Lourdes, podes contar teu testemunho? Boa noite a todos. Bem, hoje eu voltei no tempo. Me lembrei que durante os 3 últimos anos, desde que eu tive a minha filha, eu vivi um momento histórico. Deste momento eu não partilhei com as pessoas, ou seja, se partilhei simplesmente com algumas pessoas ao meu redor. Mas eu sinto que isso é algo que as pessoas precisam saber. Nós devemos ser grata em tudo quanto Deus tem feito em nossas vidas. E quando somos gratas, nós devemos mostrar para o mundo, mostrar para as pessoas até onde podemos dar o nosso testemunho de vida. E hoje eu estou aqui para dar o meu testemunho, para poder dizer aquilo que eu passei, consegui superar, não por minha vontade ou por minha força, mas porque assim Deus permitiu. Deus sabe por que cada coisa tem que acontecer no momento e no tempo certo. Para não dar muitas voltas, a história que eu vou contar é num percurso em que eu tive a minha primeira filha. Quando eu tive a minha primeira filha, dias antes de eu ir ao hospital, já com 9 meses, eu fiz a minha ecografia, que era no caso a segunda ecografia, para confirmar o sexo do meu bebê. E aí, assim que eu fui, o médico disse: olha, vais ter uma menina e a tua data provável de parto será dia 8 de outubro de 2018, nesse caso. E esse tempo foi passando. Mas, anteriormente, eu já tinha feito uma ecografia na qual havia me dito que a minha data prevista era dia 23. Depois da segunda ecografia, com ansiedade, a minha mente ficou fixada no dia 8. Depois do dia 8 se passar, eu achei necessidade de ter que ir ao médico. Pensei que se calhar já passei um tempo suficiente e que tinha que saber de profissionais, não é? Porque que no dia 8 ou depois do dia 8, dia 9, 10 eu não tive meu bebê. Foi quando a minha irmã mais velha, com quem eu vivi, me acompanhou até o hospital. Lá fomos e fomos atendidas por um médico que eu chamo de meu anjo, o Dr. Fouquet. Quando lá fomos, o doutor me examinou e disse: olha, você ainda não chegou à tua data para ter bebê, ou seja, faltam mais alguns dias. Ele fez aquele esquema que os doutores normalmente fazem para determinar a provável data de parto. Aí aconteceu comigo, ele fez e disse: olha, a tua previsão para o parto está marcada para o dia 23. Logo, tu tens que voltar aqui depois de uma semana. Porque se não estou em erro, eu fui para lá para os dias 12, 13, só não me lembro bem. 12 ou 18, uma coisa assim parecida. Mas antes do dia 20. Eu voltei com a esperança de voltar a ser observada pelo doutor. Mas, graças a Deus, muito antes do dia 23, muito antes da data marcada para eu voltar a ser observada pelo doutor, eu tive os meus primeiros sintomas. Como era a primeira experiência, eu comecei a urinar muito, mas longe de mim que a minha bebê estava prestes a nascer. Foi quando, durante a noite, eu tive uma noite muito chata mesmo, que era levantar em todos os momentos. Aí aconteceu que eu sentia muita dor de bexiga, mas muita dor mesmo. Foi uma noite difícil. Mas dia seguinte de manhã, quando eu acordei, eu falei com a minha mãe, disse: mamãe, olha, eu senti assim, 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 também estava a urinar muito. Ela, como já tem um pouquinho de experiência na cena, então disse assim: olha, falou para minha irmã mais velha, hoje não vai muito distante, não sai, porque a qualquer momento, se calhar, a Lourdes vai ter que ir ao hospital. Ela disse: tá bem, vou e não demoro.
Eu fiquei, acordei, fui fazer a minha higiene. E quando eu fazia a higiene, eu notei presença de sangue. Também me preocupou. Eu falei com a minha mãe, disse, olha, mamãe, eu a tomar banho, não sei o quê, notei a presença de sangue. Uma coisa que não era normal para a gestante, mas normal para quem está na fase de dilatação para o parto. Então, como ela já sabia que isso é normal, disse, olha, então daqui a nada você vai para o hospital. Mas como ainda não sentia assim tanta dores intensas que me obrigava a ir ao hospital, eu achei que ainda tinha coragem ou forças de fazer alguma coisa. Então aí eu levantei, depois disso eu limpei, fui varrendo o quintal, dei um toquezinho. Mas só que depois eu estava sentindo que a dor estava começando a intensificar. Para não ter que sair aí de surpresa com o movimento que eu fiz, então eu tive que me molhar mais um pouco. Fui para a casa de banho, me molhei, fui para o quarto. Eu disse para minha irmã, olha, enquanto eu me visto, passa só a minha roupa, para não ter que ir amarrotada, não ter que ir dispersa ao hospital. Aí a minha irmã, a Rosa nesse caso, a dona da história, ou seja, a dona do canal, ela passou a minha roupa, o meu vestido na qual eu usei naquele dia. Depois disso, olha, para minha surpresa, a minha bolsa estourou. E eu fiquei assim, pasmada, porque eu não sabia o que aquilo estava a acontecer. A minha irmã também ficou assustada, porque estávamos juntas, eu, a minha irmã e a minha sobrinha. Elas saiu daí, correram já 9 horas, se não estou em erro. Foi chamar minha mãe, a minha mãe também veio toda assustada, porque há casos de mulheres que logo que a bolsa estoura, o bebê também sai. Há umas que ainda, como foi o meu caso, ainda ficam um tempo. E aí a minha mãe quando chegou me disse, olha, tens que sentar, não pode ficar de pé. Com medo de que na altura o bebê pudesse sair, senão poderia acontecer um acidente. Então fiquei o tempo necessário lá. A minha irmã saiu daí a correr, como a nossa igreja não era tão distante, dava para caminhar. Ela foi até a igreja, encontrou a minha irmã, chamou a minha irmã veio até em casa. Nos encontrou, eu sentada, a bolsa ainda continuava a passar. E ligaram também para o meu cunhado. Olha, eu tenho um cunhado, também meu anjo. Ele chegou no momento certo, na hora certa. Aí o meu cunhado pegou no carro, meteram no carro, a minha irmã, a minha mãe, e lá fomos para o hospital. Eram 10 horas e alguns minutos. Até chegar no hospital eram 11 horas. Chegamos para o hospital, fui observada e a doutora ou a enfermeira que estava a acompanhar disse, olha, já pode levar para a sala de parto, ou seja, pós-parto. Lá fomos nós. As minhas irmãs, tanto mais que receberam o contato do senhor que me acompanhou até lá. E nós ficamos. Mas, depois de eu entrar na sala pós-parto, eu comecei já a notar uma irregularidade lá no hospital. Nesse caso, no funcionamento dos enfermeiros lá. Quando eu entrei, minutos depois entrou uma jovem. Eu entrei primeiro, a jovem entrou depois. Mas apareceu uma médica que pegou nos processos da jovem, lhe observou e estava tudo bem. Quase na saída dela eu disse, não, doutora, ainda não fui observada. Ela simplesmente me olhou e não disse nada e foi. Eu fiquei aí com minhas dorezinhas um pouquinho, não sei o que, aquela coisa toda, mas ainda não estava assim bem apertada. A jovem aí de lado também já estava a sentir os seus trongonga. Ela chorava tanto, tanto mais que ainda dei uma força para ela, porque ela agarrou-me nos braços com muita força, depositou em mim toda a dor que ela sentia com as suas mãos. E eu também dei uma mão para ela, porque eu estava a sentir que realmente eu poderia passar no que ela estava passando no momento. Depois disso apareceu um outro enfermeiro, mediram. E eu disse, olha, doutora, ainda não fui medida. Também não me respondeu. Ele saiu, foi-se embora. Mas graças a Deus, que quando nós entramos, ou seja, semana antes de eu ir para ter o bebê, como eu já disse, tivemos o contato com o doutor. E nós ficamos com o contato do doutor. A minha irmã ligou para o doutor. E o doutor ele estava a trabalhar na área operatória, no bloco operatório. Ele teve que descer, cedeu o seu tempo para me atender. Ele desceu, veio, perguntou se eu já fui observada. Eu disse, não, doutor, não fui observada. E depois entrou um outro médico.
E ele perguntou, por que vocês não observaram ela? Ele disse, não, se calhar ela chegou muito tarde. Eu disse, não, eu falei contigo, mas o senhor não me respondeu. Saiu simplesmente e foi. O doutor disse, tá bom, não tem problema. Ele deu-me uma injeção, porque já eram por aí 14 horas. Ele deu-me uma injeção e falou para o mesmo jovem, o seu colega, olha, depois de X tempo, você vai voltar a lhe aplicar esta injeção. E o doutor, como estava a atender também na sala, no bloco operatório, ele teve que sair nesse intervalo de tempo. O jovem, depois do doutor ir, ele também não voltou. Passou-se o tempo necessário, o doutor voltou para me observar novamente e perguntou se me deram a injeção. Eu disse, não, ninguém veio, ninguém me deu a injeção. O doutor disse, tá bem, não tem problema. Eu aflita a chorar, não sei o que, aquela coisa toda mãe já passou por isso, sabe? Depois dele me dar a outra pica, aí foi intensificando as dores, foi intensificando. Eram já 15 e tal, 16 horas, 16 e 5 ou 16 e 10, mais tardar se não estou em erro, porque a minha bebê nasceu às 16 e 15 minutos. Depois dele me dar essa injeção, não demorou muito tempo, ele me mediu e disse, já está, vamos. Eu só sei que levantei daí toda tonta, não sabia para onde ia, mas só ia, até que chegamos à sala de parto. A Marquesa, meus amores, para quem já teve o bebê no Lucrécia Paim, sabe, não é uma cama de tanto conforto. É quase que uma tábua, uma chapa rasa. E aí nós fomos e eu fiquei naquela Marquesa. Era tanta dor que quando me fizeram um corte para facilitar a saída do bebê, porque ele dizia que o caminhão estava um pouquinho fechado. Quando fizeram um corte, eu nem sequer senti a dor, porque a dor que eu tinha era maior do que aquela que ela passou por cima. Mas parecia um simples corte. Aquilo definiu muito o milagre que Deus fez comigo. Depois da minha filha sair, eu senti um alívio, uma paz. Disse, uau! Em 1 minuto eu parei de sentir essas dores todas que eu sentia. Só saiu a minha filha que eu agora me sinto bem. O doutor, depois de me atender, depois de alguns minutos, ele retirou a placenta, fez minha limpeza e disse, olha filha, eu já terminei o meu trabalho, mas vai ficar um trabalho mínimo que a chefe do turno vai fazer. Como eu estou no bloco operatório, eu não posso ficar aqui a fazer esse trabalho, mas eu tenho que ir porque a maior parte do trabalho eu já fiz. Aí o doutor subiu, eu disse, olha doutor, muito obrigada, fiquei grata. O doutor foi, eu na paz porque eu senti já um alívio, eu não sentia tanta dor do corte que me fizeram, porque aquilo tudo tipo se incorporou nas dores que eu já tinha iniciado o parto. Só que depois começou aí o meu terror. Eu comecei a sentir os primeiros sinais de milagre do Senhor, pelo fato de eu ter primeiro a minha bebê bem. A minha bebê nasceu bem, não teve nenhum problema. Depois dela nascer, me meteram ela no peito, pegaram ela, carregaram ela para ir de limpar. Só que depois dos minutos que o doutor disse que eu poderia fazer um outro processo, nesse caso que era cozer os pontos que eles meteram para facilitar a saída da bebê, aí começou o meu terror lá naquela sala. Lembrem-se, eu disse que tive a minha bebê às 16 horas e 15 minutos. Porque logo que saiu, o doutor disse 16 e 15 minutos. Elas tinham um papel, tudo o que acontecia aí, ele relatava e elas apontavam. Então eu fixei o horário que a minha bebê nasceu. Depois do doutor ir, me deixou nas mãos de uma senhora, que é a chefe do turno na altura. Ela começou a fazer o seu trabalho, começou a fazer o trabalho dela. Antes dela começar, ela pediu um telefonema na colega dela, que era para ela fazer uma ligação para casa. E por conseguinte, a moça que estava a trabalhar com ela viu o meu telefone na sala e trouxe na sala do parto. Disse, olha, muito obrigada. E a senhora, a colega dela, disse, olha, não tenho saldo. Eu disse, olha, no meu telefone tem saldo. Ela pegou no meu telefone e ligou para casa. Sabe qual era o assunto? O irmão dela tinha feito um acidente, mas um acidente grave, que precisava de uma cirurgia. E a família não tinha condições suficientes de pagar
esta operação, esta cirurgia. Aí precisavam da contribuição de quase todos. Como não era a primeira vez que um jovem fez acidente, ela se estressou. Ela disse, não, ele é teimoso, não sei o quê, já falei com ele que ele não poderia andar de moto e tudo mais. Desligou o telefone e aí começou a trabalhar comigo. Primeiro, ela esqueceu-se de me meter anestesia. Ela começou a me cozer. Ela tinha que me cozer dentro e fora. Quem está a ouvir dentro e fora não percebe. Mas quem trabalha no hospital, quem já fez pontos, sabe, percebe muito bem disso. Eu não sei quantos pontos eu tive naquele dia. Eu só sei que eram muitos, porque ela me cozeu dentro e fora. Ela foi cozendo. E eu senti as minhas dores começaram a voltar. Eu disse, tá a doer muito, tá a doer. Mas mesmo assim, falta pouco, já vai acabar. E ela lembrou-se que não me pôs anestesia. Depois ela disse, filha, não te meti anestesia. Eu disse, sim, não me meteste anestesia. Desculpa. Ela pegou na anestesia, meteu. Mas como já estava a começar a sentir mesmo dor, você imagina a agulha passar no teu corpo, sem anestesia, numa ferida. Eu já tinha dor. E como ela já começou a me cozer sem anestesia, eu não senti muito o efeito da anestesia. Então comecei a sentir mesmo dor. Ela fez o seu trabalho, terminou de fazer o seu trabalho e disse, olha, temos alguns minutos, já não pode passar nenhuma gota de sangue. Se passar uma gota de sangue, esse já não é meu trabalho, será trabalho dos médicos. Eu fiquei e ela ficou a controlar os minutos junto de uma colega. Ficou a controlar os minutos, depois de um tempo, ela disse, olha, o sangue continua a passar, mas como já não é meu trabalho, é trabalho dos médicos, eu vou chamar o médico. Aí foi a senhora. Para minha surpresa, ela deixou o turno e foi-se embora. Eu fiquei lá naquela sala, desde as 16h15 que eu tive a minha filha. Vocês não imaginam quanto tempo eu fiquei deitada naquela marquesa. Quanto tempo fiquei lá sangrando. Para recordar, quando eu saí de casa eu não tive tempo de matar bichão, não matar bichei. Eu fui lá com a minha fome. Quando tentei comer um pouquinho, as minhas dores já estavam a me apertar e eu não consegui comer. Fui para aquela sala, tive meu bebê 16h15, fiquei lá com o AC ligado. Naquela sala não tinha comando para desligar. A única coisa que se fazia, ou que estava automaticamente feito naquele AC é quando ele estiver no máximo, ou seja, vou dizer no mínimo, porque quando o grau está mais alto, a maior será a temperatura. Quando o grau estiver menos, menor será a temperatura. Então, quando estiver menos, quando estiver muito baixo a temperatura, aquilo faz mais frio. Depois ele vai regularizar. Não desligar, simplesmente regularizar. Depois de alguns minutos, volta a ter a mesma temperatura. E eu fiquei aí deitada desde as 16 horas até quando eram 18 horas, não sei quantos minutos, já não lembro ao certo. Graças a Deus, como eu estava com o meu telefone em mão, muito antes de eu fazer a mensagem para o doutor, tinha uma senhora também aí a trabalhar. Eu acho que ela entrou já no outro turno. Eu aí cansada, com dores, com sangue a passar, comecei a pedir à senhora, por favor, chame a minha doutora, chame a doutora que me atendeu, por favor. Sabe o que ela me dizia? Estás a fazer muito barulho, eu também estou a trabalhar, você se me distrai, atrapalhas o meu trabalho. Mas o que ela nem sequer quis reparar, se reparou e ignorou, foi a quantidade de sangue que eu tinha. A volta do corpo todo, as minhas costas, até o meu cabelo estava cheio de sangue, o chão estava cheio de sangue. Ela nem sequer se importou com isso. Eu fiquei a chorar. Mas depois eu me lembrei que eu estava com o meu telefone. Me lembrei que eu tinha o número do doutor que me atendeu. Eu mandei uma mensagem para o doutor, 18 horas já e alguns minutos. Mandei a mensagem para o doutor, eu disse, doutor, ainda estou aqui. Não sabia também bem o nome. Eu disse Marquise na altura, quando depois me apercebi ao certo é Marquesa. Eu disse, doutor, ainda estou aqui na Marquise, já 18 horas. Passou uns minutinhos, eu ia chorar, com frio, sem nada para me cobrir. Enfim, apareceu um senhor.
Ele perguntou, quem foi atendida pelo Dr. Foguete? Eu disse, eu, mas assim já com uma voz cansada, uma voz de dor, mas senti que era um socorro que apareceu para mim. E aí o senhor apareceu. Quando ele se aproximou, ele ficou assim e disse, quem fez isso? Quem fez isso? A senhora ao lado a trabalhar. Quem fez isso? Eu não posso trabalhar nessas condições, eu não posso. Chame a senhora da limpeza para virem limpar isso, isso está mal. Quem fez isso nessa menina? E eu toda traumatizada de dor, eu a chorar. Só piorou na dor que eu já tinha. E ele não foi muito profissional em termos de sensibilização, em termos de atuação psicológica. Eu já estava a passar por um momento que ele nem sequer tinha noção. Simplesmente eles disseram, olha, tem alguém na sala X, vai para você atender. Ele não sabia a hora que eu estava aí deitada, há quanto tempo eu estava. Mas quando ele tentava me dar o socorro, ajuda, ele dizia, você tem que ficar bem. Cada toque que eu fazia assim, se mexia por causa da dor, ele me dizia, você tem que ficar bem, te cortaram mal, te estragaram, não sei o quê, aquela coisa toda. Ele foi um pouquinho agressivo. Eu dizia, vais me matar psicologicamente, eu não vou aguentar, por favor, eu estou com muita dor. E aí ele começou a fazer o seu trabalho, mas eu me mexia. Ele também tentou me mostrar que ele tinha que fazer alguma coisa para tentar recuperar aquilo que eles danificaram. Para minha surpresa é que ele pediu os materiais para trabalhar, ferros, porque depois daquele processo que a senhora fez, ele acusou e tudo mais, ele teve que voltar a tirar aquelas linhas todas que a senhora pôs para voltar a cozer de novo. Foi uma coisa irritante. Eu poderia estar aqui a falar com lágrimas nos olhos, mas eu não falo com lágrimas nos olhos por uma razão. Porque eu senti que aquilo foi um milagre de Deus. Porque se calhar não estaria aqui eu sentada hoje, nessa cadeira, para contar o que Deus fez comigo naquele momento. Se calhar eu não teria a oportunidade de contar isso para as minhas irmãs, porque até 16 horas e 15 minutos a minha família festejava de alegria porque sabiam que a sua parente já tinha sua filha em mão. Mas o que eles não sabiam é que depois das 16 até as 18 horas e tantos minutos, quase 19 horas, eu ainda me encontrava naquela sala, passando mal, passando fome, dor, passando frio, tanto desprezo por parte de uma funcionária que juntou seus problemas pessoais com o seu problema de trabalho, ou seja, com o seu trabalho. E aí o doutor teve que pegar de novo na tesoura e na agulha, cortou de novo toda a linha que a senhora tinha posto, voltou a cozer novamente, meteu anestesia. Confesso que eu já não sentia nem um pouquinho o efeito da anestesia. Eu só sentia dor. Ele começou a trabalhar em mim quando eram 19 horas e ele só conseguiu fechar aquela falha às 21 horas. Eu não sei se vocês conseguem ter noção, mas ela foi uma coisa, foi um milagre, só milagre, só milagre. Eu saí daí às 21 horas, puseram-me na cadeira de roda e eu já não poderia tirar o vestido assim, porque estava todo cheio de sangue. A senhora que esteve lá acompanhar, também o meu outro anjo, que eu digo assim, ela é um anjo, ela é uma doutora, uma médica exemplar, ela está aí na sua profissão por amor. Eu senti isso, que ela está por amor, diferente de muita gente que maltrata, muita gente que não se importa com a dor do outro, mas aquela senhora foi muito diferente comigo. Ela me tirou daí, rasgou, pediu a permissão, rasgou meu vestido, porque já não dava para passar de tanto sangue que tinha até a minha cabeça. Ela rasgou o vestido, tirou-me, cobriu-me com um pano, meteu-me na cadeira de roda com o meu soro, fui para o quarto. Mas antes de eu ir para o quarto, o doutor disse, olha, se voltar a passar sangue, você vai voltar nesta sala ou vais para o bloco operatório. Foi a pior palavra que ele falou para mim. Eu não conseguia me imaginar viver aquela dor novamente. Eu chorei amargamente, chorei muito.
Todas as mulheres que saíam daquela sala, depois do trabalho feito de parto, elas sentiam paz, iam para as suas salas, sentavam, pegavam seus bebês normalmente, sorriam, mas foi diferente comigo. Eu cheguei naquela sala chorando, tonta, cansada, com fome e fraqueza, que eu não conseguia pegar na minha tigela de sopa para tomar, não conseguia pegar no meu bidão de sumo para tomar, não conseguia pegar na minha garrafa d'água para beber. Mas Deus, como é bom, Ele sempre envia anjo para nós. Depois do tão milagre que Ele fez aí naquela sala, tinha uma menina que eu encontrei quando cheguei. Ela foi lá na nossa sala para nos visitar. Ela me deu de comer, começou a me dar de comer com a colher. Mas eu sentia que eu precisava ingerir líquido, porque eu não tinha força. Ela me deu de beber, eu disse, olha, inclina a tigela. Inclinou a tigela, me deu de beber a sopa. Tomei a sopa assim com muita ansiedade. Depois disso eu pedi que ela me desse sumo. Me deu assim com muita ansiedade. Eu tomei, eu sentia que aquilo era necessário para mim, para recuperar um pouquinho a minha energia. Mas chegou uma altura que ela teve que me deixar porque já estava sentindo também a sua dor de parto. Foi, aí fiquei só com as minhas colegas de quarto e a minha fraqueza aumentou. Eu senti muita fraqueza, eu comecei a chorar novamente. E depois eu vi que tinha betadine na minha cama, eu confundi aquilo com sangue. Eu quase que entrei em depressão. Eu fiquei a chorar muito, porque eu vi que eu poderia voltar naquela sala. Chorei tanto, a minha fraqueza aumentou. Não conseguia nem pegar o bidão de água que estava comigo e eu precisava de líquidos. Por ter perdido já muito sangue, por ter ficado com fome durante o dia todo. Eu passei jejum o dia todo com fome. As minhas colegas depois do quarto levantaram, me ajudaram. Houve uma altura que eu necessitava ir para a casa de banho. Daí levantei com o meu soro, fui para a casa de banho. No regresso eu já não consegui subir para a cama. Não deu, porque a cama era um pouquinho mais alta e eu já não tinha forças. E eu falei para uma colega, olha, eu posso sentar aqui ao teu lado, sentar no chão, mas apoiar minha cabeça no teu colo? Ela disse, podes, não tem problema. Eu sentei ao lado dela, meti a cabeça no colo dela. Eu não sei o que aconteceu ao certo, se eu desmaiei, se eu simplesmente dormi. Eu não sei explicar isso, porque elas não me deram detalhe. E eu só sei que tinha tanta gente na sala depois a me acordar. Eu fiquei muito chateada, porque eu senti que eu dormi. Eu disse, quem mandou me acordar? Eu já estava a dormir. Mas elas a me puxarem assim já quase embaixo da cama da jovem. Eu disse, eu estou a dormir, por que vocês estão a me acordar? Não sei o que, eu senti um alívio por ter dormido naquela hora. Me tiraram daí do chão, pediram para não descer mais, ainda que tivesse necessidade. A senhora que me acompanhou lá quando estavam a fazer a curitagem, acho que é mesmo isso que chamam curitagem, a senhora que me acompanhou veio de manhã cedinho, aquela meu anjo, me levou para a casa de banho, me deu banho, me disse, você não pode levantar da cama, tens que ficar aqui amanhã o dia todo. Me meteu, acho que é sonda, para urinar direito. Tem um negócio aí que usam para as pessoas que não podem levantar para fazer necessidade. Ela me pôs aquilo, mas depois ela tinha que sair, porque o turno dela também fechou. Ela saiu e me deixou aí com aquele negócio aí. Só que ela esqueceu de explicar para as suas colegas que eu estava a usar aquilo. E eu não sentia quando a urina saía. Era mesmo já um alívio que eu senti naquele dia. E aí a senhora foi. As colegas notaram a presença assim de urina no chão. Quando tentaram levantar o meu lençol, disseram, oh, você tá com isso, não falaste, não sei o que, retiraram. E eu fui começar, dia seguinte, fui começando a me recuperar, fui me recuperando. E graças a Deus me recuperei. Tudo bem que a minha ferida fez quase 2 meses para sarar, mas isso era muito pouco, contando que o que eu estava a passar lá. Se não fosse o doutor que me atendeu, eu acredito que eu não voltaria daquele hospital. Eu acredito que eu não veria mais a minha filha. Eu acredito que não veria mais minha família. Não porque meu parto não correu bem. Eu tive um excelente parto, ou seja, minha bebê nasceu bem. Até minutos depois dela nascer, eu já não sentia dor. O meu trauma, o meu problema só surgiu depois daquele meu procedimento dos pontos. Mas graças a Deus,
Deus enviou anjos. Deus permitiu que aquele doutor pegasse no seu telefone e lesse a mensagem. Porque nós temos hábito de adiar as nossas mensagens para depois. Mas ele não fez isso. Ele pegou no seu telefone e leu a mensagem que caiu. Eu não liguei para ele, eu mandei mensagem. Ele leu a mensagem e ele pediu para o outro doutor ir. E o outro doutor não hesitou. Ele foi, me encontrou, fez o seu trabalho e Deus pôs as suas mãos. E eu senti que é um milagre tão grande que Deus fez comigo. E eu não podia guardar isso só comigo. Eu queria testemunhar esse milagre que Deus fez. Porque muitas mulheres morrem, perdem a vida depois do parto, tiveram esse negócio de sangramento, tiveram hemorragia, tiveram não sei o que, aquela coisa toda. Muitas das vezes é pelo descuidado dos médicos, mas Deus foi maior na minha vida. Deus me ajudou e a minha filha está bem, eu também estou bem. Agora já tenho mais um bebê que graças a Deus correu também tudo bem, mas também foi uma questão de milagre. Deus operou novamente na minha vida e isso é uma história que se calhar um outro dia, para não tirar muito tempo de vocês, que eu poderia contar, mas Deus tem sempre sido um milagre para mim, para minha família especialmente. E eu agradeço a você que parou seu tempo para ouvir esse testemunho. E acredite que quando oramos, quando dedicamos nossa vida para Deus, Deus estende sempre suas mãos. Que Deus abençoe vocês também. Eu acredito que Ele tem realizado esse milagre com muitos de vocês. Quando tiverem tempo, testemunham o que Deus fez na vossa vida. Beijinho para vocês. Obrigada. Que bom. Deus é maravilhoso. Deus nos ama. Tá? E depois disso, a autora ficou sem Assim jeito. terminamos o nosso vídeo. Yeah. Deus é bom em todo tempo mesmo. Gritamos que esse é um milagre de Deus, né? Por termos de aqui. Amém. Quem vive em Angola conhece a realidade do nosso país, como é que as pessoas estão tratando na maternidade. É uma situação assim muito triste que é mesmo só orando. A pessoa só é bem tratada quando vai com o número de um doutor, quando é conhecido. Fora disso, é 1 por si, 2 por todo. Normalmente a pessoa praticamente vai só com o nome de ir na maternidade, mas na verdade eles cuidam-se sozinhos. Então é isso aí. Se bem que tem alguns que tratam bem, né? Então quem gosta da história, peço que se inscreva no nosso canal, deixa o seu like. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.